Salve, turma boa! Diogo Silva, atualidades, semana de 22 de fevereiro a 1º de março de 2023. Dando sequência ao nosso projeto, voz meio rouca, passei a tarde inteira gravando, vou até um golinho d'água aqui para ver se ela dá uma melhorada. Não coloquei algumas notícias que cheguei agora da gravação, mas o censo encerrou o seu levantamento, atingiu 90% daquilo que ele queria. Vamos detalhar isso na próxima aula. Há uma polêmica envolvendo os navios iranianos aqui no Brasil, né, que atracaram aqui, são navios de guerra, e até um senador norte-americano fez sanções. Então, que são notícias rapidinhas que eu quero só pontuar aqui, né? Bem como lá no Irã também, houve uma história de um envenenamento de 650 meninas, né? Garanto que está no livrinho 10. Né? E aí vai um recado muito especial. Né? Eu não gravo especialmente para o TJ, eu gravo para o Brasil inteiro, para prefeituras, estaduais e tal. Atualidades é um edital muito amplo e que contempla prefeituras, estados, municípios, governo federal e tal. Mas o pessoal do TJ, São Paulo, que vai prestar, que está assistindo às aulas, né? Polícia Militar, eu gostaria de dizer que os livros 6, 7, 8 e 9, né, são fundamentais para vocês. Tá? Não é só o jabá, não. Se você comprar 3 livros, eu te dou 4 de graça. Tá? Faço a R$ 75,00, 430 questões. Duvido que com as aulas e com essas questões você não gabarite. E fique até o final. Vamos lá, para mais uma aula. E assistam às aulas anteriores. Não deixe para estudar atualidades em cima da hora. Bom, se você quiser saber um pouco mais sobre mim, esses são os endereços. Quero saber sobre os livrinhos. Manda um WhatsApp para o 999821413, que é R$ 25,00 cada um, baratinho. Outro dia no carnaval era um preço de uma Heineken. Segue a gente no Instagram, porque lá eu aviso quando a aula subiu, né? Aviso os livros, estou escrevendo um livro de direitos humanos também, né? Então sempre é bom estar lá perto da gente. Eu não gosto de colocar notícia lá, porque semanalmente eu coloco as notícias aqui, né? Lá é mais para recados rápidos. Semana de 22 a 1º de março. Bom, sempre eu digo, daqui a pouco eu saio daqui, né? E dar um pause para você ler aí direitinho como é que a coisa está, a notícia como é que é. Ministério diz que está tomando providências após caso de vaca louca no Pará e suspende exportações para a China. Autoridades do Pará confirmaram o caso de um boi de 9 anos em uma fazenda. O boi foi incinerado, né? Nós já tivemos problemas com isso em relação à China. Agora estão estudando para mostrar que é um caso atípico e que a China, todos os negócios que envolvem carne, Brasil e China, são super master plus importantes para o Brasil, né? Os últimos casos de vaca louca, ela deixa a pessoa trêmula, não chega a matar, mas ela é uma doença que ataca o sistema nervoso de quem consome essa carne, a vaca com a carne louca, né? Fazia tempo que nós não tínhamos esse caso no Brasil, mas o governo brasileiro está estudando tudo para provar aí aos chineses que nós estamos tomando todas as providências para aí voltar a exportação ao normal. Segunda notícia de hoje. Governo federal autoriza repasse de 430 milhões para enfrentamento da estiagem no Rio Grande do Sul. O valor deve ser usado em ações emergenciais na agricultura, desenvolvimento social e defesa civil, né? Houve uma reunião, está lá o destino do dinheiro, 24 milhões para assistência social, 100 milhões para as prefeituras, para contratar carro-pipa, 300 milhões para os pequenos agricultores. Ora. Não adianta, eu vou bater nessa tecla,
e acho que se você não se atentar, eu tenho prova de mostrar que em concursos cada dia mais caem questões ligadas ao clima. E olha que contradição. Vivemos essa tragédia no litoral norte, né? Nunca choveu tanto no Brasil, né? Acabei de fazer uma questão agora, nunca o Cantareira chegou a 70%, e no sul a estiagem, né? São mais de 300 cidades vivendo na seca, e o sul é um grande produtor agrícola para o Brasil. São essas contradições climáticas, né, que estão marcando o nosso mundo contemporâneo. E olha, autoridades, tomem providência, porque ninguém aguenta mais ou morrer afogado ou morrer por seca. Bom, e aí, fevereiro ainda não acabou, mas alertas, quer dizer, já acabou, né? Batem recorde para o mês. Desmate da Amazônia. Então mudou o governo, mudou a proposta, mas bateu o recorde. Né? Quando eu peguei a notícia não tinha terminado. Né? E aí os alertas são feitos pelo DTE e a Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba 8 estados. Tá? Por entanto, os estados que mais desmataram em fevereiro foi Mato Grosso, Pará e Amazonas. Ou seja, aí vai o puxão de orelha ao governo, né? Que avisou que ia mudar essa política e não está conseguindo expulsar os garimpeiros lá da Serra Yanomami, o desmate continua e as tragédias climáticas também. Em janeiro houve uma queda, mas olha o que eles disseram. O acumulado de alertas, uma queda de 61% em relação ao mesmo período. No entanto, ressaltou que ainda é cedo para falar sobre uma reversão da tendência, já que parte da queda pode estar relacionada a uma maior cobertura de nuvens no período. Ou seja, como uma época de chuva, os satélites não conseguiram detectar exatamente o desmatamento. Agora, eu estou juntando assuntos como a estiagem e o desmatamento. Não tem relação? Lógico que tem, né? E são dados oficiais do governo, não são dados do Diogo, que é um pentelho que fica aqui querendo toda hora falar disso. É o que vai cair na sua prova. Né? Tá aí, então, mais uma notícia de Brasil. Bom, essa é uma análise, né? Um ano de guerra da Ucrânia. Vamos falar muito sobre esse um ano, né? Porque completou 24 de fevereiro, sexta-feira, aí um ano dessa guerra e todo mundo diz que vai durar mais um ano. Os impactos da economia no seu bolso, o que esperar pela frente? Conflito no leste europeu se refletiu no mercado de commodities e trouxe um aumento global da inflação. Bom, a economia brasileira, olha o segundo parágrafo, por outro lado, reagiu bem aos impactos da guerra. Apesar dos reflexos nos combustíveis, nós soubemos disso, já vamos falar disso também, resultado da disparada do preço do petróleo no exterior, a balança comercial brasileira teve um resultado positivo em 2022 e registrou um superávit recorde de 62 bilhões de dólares, 1% maior do que o registrado em 2021. Então, se por um lado, né, a Europa vive, a Inglaterra nunca teve aí uma inflação tão alta como nos últimos 10 anos, tiveram que subsidiar energia, né, na Inglaterra, o Brasil acabou, pela falta de grãos que não saíam lá dos portos ucranianos, o Brasil teve um superávit. Uma notícia positiva para o sistema exportador, né, saindo daí para você conseguir assistir aí, ler o slide com toda a calma, né? Mas um dado positivo, e aqui fica a notícia recorde das exportações do superávit brasileiro. É importante, né? Aí tem a taxa de juros, né? Então, uma notícia
que fala da Europa, que fala da economia brasileira, fala do IPCA. Então, é uma notícia que você deve guardar muito, que são números fundamentais para a sua prova. Olha aí a bandidagem atuando, né? O ministro diz que 1,5 milhão de beneficiários serão excluídos do Bolsa Família em março. O ministro Wellington Dias, que foi o governador do Piauí, afirmou na sexta-feira que tem gente aí, vamos tirar mais de 1,5 milhão. Desses cerca de 5 milhões que estamos focados em investigar, esse 1,5 milhão, temos segurança que não preenche os requisitos. A partir de março, recebem de forma irregular, né? Nossa expectativa é que chegue 2,5 milhões sejam cancelados. Hoje nós temos 21,9 milhões. Ora, tem que estar certo isso. Se tem gente querendo entrar na fila e precisa, né? Tem bandido roubando dinheiro do Bolsa Família. Além disso, declarou que cerca de 2.265 famílias decidiram sair voluntariamente. Ora, descobriram que iam ser pegos, e é crime, está roubando dinheiro público, né? Então, tomara que retirem, mas que coloquem as pessoas corretas nesse sistema assistencialista, mas que voltou a se chamar Bolsa Família. O número de mortos chegou a 65, 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba, né? Essa foi a tragédia, e já estão procurando a mais de 2.551 desalojados, 1.815 desabrigados. Aqui é assim, eu sei que você está a par dessa notícia, mas é mais, às vezes a gente tem que usar a aula também como serviço de utilidade pública. Eu já fiz a minha doação, acho que todos nós devemos ajudar, porque o que aconteceu ali, eu conheço, como eu já falei, eu tinha uma casa em Caraguatatuba, é devastador. E é aquilo que um analista falou, tem a Rio Santos, que já está liberada, né? De um lado são os condomínios dos ricos, do outro lado da Rio Santos é o pessoal que mora no morro, que trabalha para o condomínio dos ricos. E foram esses que foram afetados. Como se a Rio Santos representasse exatamente a grande contradição social que ocorre no Brasil. As autoridades não podem liberar, existem mais de 10 milhões de brasileiros em áreas de risco, aí nós abordamos isso, eu citei na última aula o Carlos Nobre e toda a análise dele do que aconteceu, e mais aí do mesmo, falei da estiagem e essa tragédia, que pode ser até que esses números aumentem, né? Eu ouvi hoje uma boa notícia que o governo já está procurando 3 áreas para construir aí, mas vai demorar anos para recuperar, né, essas perdas de vida e materiais que essas pessoas tiveram lá em São Sebastião. E as chuvas não acabaram. Bem como escutei hoje que teve um pequeno terremoto na Turquia e uma pessoa morreu. Eu vou puxando as notícias, vem vindo na minha cabeça, eu vou soltando aqui. A aula é assim mesmo. Bom, empregados sem carteira assinada chega ao maior número da série histórica. População sem carteira assinada chega a 13 milhões de trabalhadores. Em relação ao aumento foi de 6,5%. Né? Olha que loucura. A pessoa sem carteira assinada não vai se aposentar, não tem direito aos benefícios, né? Isso aí é ilegal, né? Agora, veja que contradição. Desemprego, a taxa de desemprego caiu no Brasil para 7,9%. Segundo o IBGE, é a menor taxa para o mesmo trimestre. É natural que de outubro a novembro caia o desemprego, porque é a época das vendas de Natal. Agora, o que está acontecendo? As pessoas estão conseguindo emprego, mas não estão sendo registradas. Vai trabalhar até morrer, até 80 anos. É preciso ter uma política pública de punir essas empresas. Até vi que a ministra do Planejamento, Simone Tebet,
vi a notícia agora, ela quer punir as empresas que colocam um salário para o homem um e o salário para a mulher outro, e eu acho que está correto, tem que punir mesmo, né? Como tem que punir essa gente que pegou o Bolsa Família, e transformar, né, esse país num país legal, num país regular, né? Pelo amor de Deus. Eu quero dar a boa notícia de que caiu o desemprego, mas carteira assinada é uma conquista essencial para a vida do brasileiro. Bom, todo mundo também acompanhou, e aqui está bem explicadinho, né? Entenda a decisão que aumentou o imposto da gasolina e do etanol. Gasolina foi reonerada em 47 centavos por litro, etanol em 0,2 centavos. O que aconteceu? Em maio do ano passado, o governo federal retirou o PIS, CONFINS e o ICMS, né, para baixar os combustíveis para tentar conter a inflação. De quanto é o imposto? Para a gasolina o aumento foi de 0,47. Quanto isso deve representar para o consumidor? Segundo os cálculos, 25 centavos por litro. O governo já está fazendo estudos, porque tem gente aumentando em R$1. Por quê? Porque, segundo ele, na gasolina vai 27% do etanol. E como o etanol teve um aumento mais baixo, então não vai ser o 47%, 47 centavos todo. E houve uma redução também de 13 centavos. Então, na prática, deve ser 25 centavos. De quanto é o aumento, já está colocado aí. E eu repeti, né? Ficou igual as duas perguntas repetidas aí. Às vezes a gente come bola. De fato, a intenção do governo acabava dia 31 de dezembro aquela isenção. O Lula renovou por mais 2 meses, mas agora, segundo o governo federal, segundo a tese do governo federal, não estou dizendo se é verdade ou não, esse aumento é exatamente para aumentar o Bolsa Família, dando mais um complemento para pessoas que têm mais de um filho com menos de 18 anos. Então, perdão, é a aula, é o TJ, é a Polícia Civil, Ave Maria, são as prefeituras. Então, esse aumento veio, né? Isso impacta toda a economia brasileira. Vamos aguardar, assim que a gente tiver dados concretos sobre isso, trazemos aqui para vocês. Está bem explicadinho aí esse último slide. Bom, como já caiu em prova, eu coloquei aqui, Mocidade Alegre venceu o carnaval, qual era o enredo? Já perguntaram em prova. O primeiro samurai negro, né? Foi uma homenagem a um primeiro samurai lá no Japão, que era de origem africana. No Rio, a Imperatriz Leopoldinense venceu e o enredo era a morte de Lampião, que não teria sido aceito nem pelo céu nem pelo inferno e ficou vagando. Isso já caiu em prova. Fala de uma mãe, bate desespero, internação por desnutrição infantil é a maior desde 2012. O Brasil voltou ao mapa da fome e agora crianças desnutridas não aprendem direito, deixam sequelas para a vida futura. Londres, são as rapidinhas, né? É eleita a melhor cidade do mundo em 2023, tá? Depois São Paulo ficou, acho que, na posição de número 54. Levaram em consideração o clima, meio ambiente, segurança. Mesmo com todos os problemas econômicos, a cidade é muito boa. Ao menos 64 pessoas morreram em naufrágio de barco imigrante perto da costa da Itália. Outra notícia chocante, né? A Itália e a Grécia é por onde eles tentam entrar, mas o mar Mediterrâneo é muito revolto e nesse naufrágio 64 pessoas morreram. Começa nessa segunda mais uma etapa da vacinação da Covid no Brasil para os maiores de 70 anos, tem lá os critérios todos,
né, é a bivalente da Pfizer contra a Omicron, né, e as variantes. Então vai ter todo um calendário para idosos acima de 70 anos, pessoas com doenças, enfim. Né, começou essa nova etapa aí, vamos aguardar e nos vacinar. Entro agora nas notícias que a gente chama de mundo, né? Entenda por que supermercados, apesar de Londres ser a melhor cidade do mundo, supermercados estão racionando alimentos no Reino Unido. Estão limitando. Os principais supermercados do Reino Unido começaram a racionar a venda de algumas frutas básicas e vegetais para a salada, culpando o mau tempo que deprimiu a produção na Espanha e no norte da África. E aí, né, aí tem os nomes dos supermercados, né? As pessoas podem... Olha lá, deixa eu sair daqui. Nas 4 semanas até 22 de janeiro, a inflação dos alimentos atingiu 16%. Esse é o nível mais alto desde que começou a se rastrear o indicador em 2008. O preço do gás natural disparou, embora os preços do gás tenham caído nas últimas semanas, eles ainda triplicam sua média histórica, enquanto os custos aumentaram do fertilizante 169% desde 2019. Então, há 3 embalagens por pessoa para pimenta, pepino e tomate em algumas lojas. Então, estava falando que Londres é a melhor cidade, mas viveu a crise política de alternância aí de primeiros ministros, né? E agora, esta bomba, né? Racionamento de comida. Hein? Biden critica a saída da Rússia de acordo nuclear. Esse acordo, que era chamado, tem o nome de Novo START, foi assinado lá atrás por Obama e na época era o Medvedev, né? O Biden participou de um encontro chamado Bucareste 9, que são os integrantes da OTAN do leste europeu. Ele foi até Kiev, então Bulgária, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Eslováquia, né? Falou da importância, vocês são a linha de frente de nossa defesa coletiva, porque são os países mais próximos aí da Rússia, né? E o Putin, porque o que dizia esse acordo lá assinado lá atrás? Dizia que, lá acho que 2009, foi o Obama que fez, o Medvedev, que é o homem, braço direito do Putin, né? Foi presidente da Rússia, eles se alternaram durante uma época. Não podemos mais aumentar o nosso arsenal nuclear. O que tem, o que não tem, chega, ninguém mais constrói ogiva. E o Putin, como está dizendo a notícia, né, abandonou esse acordo aí. E agora, o que ele quer dizer com isso? Que ele pode voltar a aumentar o arsenal nuclear dele, só aumentando as tensões mundiais aí nessa guerra infindável. Aqui eu trouxe uma imagem sobre os maiores terremotos da Turquia. Eu achei bonito lá no Poder 360, para você ter uma ideia de que esse terremoto de 2023, veja que está em asterisco ali, né? Mas já passaram de mais de 50 mil. Ele vai ser o maior terremoto, não em magnitude, mas em número de mortos. E lá estão as placas todas, Anatólia, placa africana, placa arábica, placa euroasiática, e veja como próximo a essas placas ocorreram vários terremotos, ao lado o ano aí, né? Mas o de Gaziantep, esse último, a gente vai ter que sempre atualizar o número, porque é uma coisa terrível o que aconteceu. E você vê, o que replicou depois já é o 6º maior terremoto, que não tem nada a ver com mudança climática. Mas eu achei interessante, esclarecedor para quem quer entender melhor sobre o que acontece na Turquia nessa questão dos abalos sísmicos. Olha que contradição.
apoio do Ocidente para a Ucrânia é 3 vezes maior que combate à fome no mundo. Às vésperas de a guerra completar um ano, isso era dia 23, os dados revelam que as potências ocidentais destinaram quase 120 bilhões em entrega de armas e ajuda financeira a Kiev. O volume é 3 vezes maior que as estimativas que a ONU faz sobre recursos necessários para lidar com fome no mundo a cada ano. Com 40 bilhões por ano até 2030, a comunidade internacional erradicaria um dos maiores dramas que acompanha a humanidade em toda a sua história, né? Bom, indústria da guerra mais forte do que a indústria da guerra ganha mais dinheiro, né? Gasta mais dinheiro, mata pessoas e deixa de salvar pessoas que estão com fome, como a notícia está aí apresentando. Eu acho que nessa aula de hoje temos que falar um pouco mais sobre a Ucrânia, porque completou um ano e as provas que virão nos próximos dias devem querer saber muito sobre isso. Mas que loucura isso, né? Bom, saindo, aqui ó, primeiro ano da guerra consolida a nova ordem mundial. Aqui eu vou ler com vocês. Um ano após os primeiros mísseis russos atingirem a Ucrânia, o mundo passa por uma transformação geopolítica tão incerta quanto o desfecho da guerra. A invasão, que chegou ao seu aniversário de um ano, enterrou de vez a nova ordem global pós-Guerra Fria, que assistiu à hegemonia ocidental liderada pelos Estados Unidos. Esse cenário figura em qualquer discurso do presidente russo, mas talvez não da forma como ele pretendia. Acho que ele pensava que ele ia vencer a guerra facilmente. Mas o que ele está dizendo é, olha, acabou aquela história de que só os Estados Unidos mandam. O objetivo do Kremlin, que é o Palácio do Planalto, era refazer fronteiras neutras ou vassalas em torno do país, retomando aquela visão imperial e soviética de Moscou. Militarmente fracassou inicialmente, né? Mesmo porque não conseguiu dominar a Ucrânia e tem vários países que não querem ficar sob auspício e controle da Rússia. Num esforço não tão secundário, pretendia desmoralizar com uma arrogância ocidental após anos de expansão da OTAN e da União Europeia rumo à antiga área de influência russa. Ele quer desmoralizar porque a OTAN avançou sobre áreas que a Rússia tinha influência. Isso é geopolítica, é onde você se influencia. Aqui o fracasso de Putin é mais claro. O Ocidente está mais unido, né? Olha lá, uma pesquisa revelou que 65% das pessoas no Reino Unido veem a Rússia como adversária, 55% nos Estados Unidos e 54% na Europa. Curiosamente, é um deslocamento da China, que viu seu embate com os Estados Unidos crescer esse ano. Afinal de contas, Xi Jinping é o maior aliado de Putin e os países dão demonstrações seguidas de união contra o Ocidente. É o que muita gente está chamando de Guerra Fria 2.0, né? O Ocidente versus China e aí Rússia. Lembrando, que eu já falei em outras aulas e, portanto, você tem que assistir, há ainda o foco de tensão entre a China e Taiwan. Não apareci de propósito nesse slide, porque ele é bem analítico e dá um parecer a você do que está acontecendo no mundo, né? Além das notícias factuais, nós também temos que trazer as notícias analíticas para que você entenda o mundo contemporâneo. Após um ano da guerra, refugiados tentam voltar para cidades consideradas seguras, né? Então, olha lá, aqui tem um número. A fronteira da Ucrânia com a Polônia está muito diferente. Por onde passavam milhares de refugiados por dia, agora só há movimento de pessoas que moram de um lado da fronteira e trabalham do outro, né? Segundo a Acnur, 18 milhões de ucranianos que saíram do país no início da guerra, até agora 10 milhões voltaram.
Ou seja, 8 milhões fugiram da Ucrânia aí. Cerca de 6 milhões de ucranianos que tiveram que sair de casa foram para outras cidades da própria Ucrânia. São os deslocados internos, que decidem não fugir para outro país, né? Muitos vão para a capital Kiev, chegam pela estação de trem. E lá eles usam o metrô como abrigo, tá? A avó, filho e neto escolheram a capital para recomeçar, tal. Ficam em Kiev sem data. Então você tem o deslocamento externo, né? O deslocamento interno, mas pelas contas que a Agência da ONU sobre Refugiados, 8 milhões fugiram aí. Lembrando que jovens entre 18 e 60 anos não podem sair da Ucrânia, que podem ser aí chamados a qualquer momento. Vamos até o fim, estamos nos 30 minutos, não sai daí. Então, só voltando aqui, essa aula é muito importante porque ela está no intervalo do que completou um ano da guerra. Então, essa análise geopolítica, os números nós não temos oficialmente, né? Nós sabemos que a guerra persiste no chamado leste, que é aquelas 4 regiões, Zaporívia, Kherson, Luhansk e Donetsk, que a Rússia quer anexar junto com a Crimeia, que já anexou, né? Mas a Rússia está atacando e já atacou 30% das fontes de energia da Ucrânia, mas é uma novela que não tem fim, né? Sabemos que a guerra tem momentos onde a Ucrânia avança, momentos onde a Rússia avança, a Rússia convocou 300 mil reservistas, enfim. Hoje, vou falar disso semana que vem, o parlamento da Finlândia, que tem a maior fronteira com a Rússia, aprovou a entrada na OTAN, e se aquilo que era o motivo da guerra, que a Ucrânia queria entrar na OTAN e a Rússia atacou, se a Finlândia entra, que não gosto de fazer especulação, porque atualidades é aquilo que a gente sabe, né? E não tem futurologia. Mas a Finlândia, eu vou falar disso na próxima aula, está anotado aqui no meu caderno, não vá reparar o rascunho, mas são os assuntos que eu vou listando e vou colocando na aula, porque eu vou acompanhando notícias todo dia. E acho que é assim que a gente tem que fazer. Apesar que você tem a mim e tem os livrinhos que te ajudam. Muito obrigado ao pessoal que está adquirindo aí e está dando um retorno, que está sendo aprovado. E hoje uma menina falou que está estudando, sabe, para o Instituto do Rio Branco. Ela falou, olha, eu tinha... Muito obrigado, viu? Eu não vi seu nome lá no WhatsApp, mas eu sei que é de 031. Ela está estudando pelos meus livros do Instituto do Rio Branco. Ela falou, comecei a ler o livro, gostei tanto, que eu tinha marcado de parar para estudar economia e não parei, continuei lendo o livro. Fiquei super feliz. O livro 9, né? Gente, olha isso. Entulho, aqui não precisa muita análise, né? Ultrapassou 50 mil. O entulho do terremoto da Turquia tem extensão maior que a ilha de Manhattan. De acordo com a ONU, a remoção dos escombros é necessária para entregar alimento, água e outros suprimentos, né? 100 quilômetros quadrados de entulho, né? Maior que a ilha de Manhattan. Pelo menos 1,5 milhão de pessoas foram atingidas pelas consequências do desastre. Na Turquia, o peso dos destroços varia de 116 milhões a 210 milhões de toneladas. Meu Deus! Durante a semana, crise humanitária, as agências das Nações Unidas mandaram dezenas de caminhões com suprimentos para vítimas dos terremotos, tanto na Turquia como na Síria. Um total de 53 veículos cruzaram o território. Que começo de ano, hein, pessoal? Que coisa chata, né? Eu não quero parecer cavaleiro do Apocalipse, não, pelo amor de Deus. Mas eu tenho que contar aquilo que é notícia. Bom, e aí? As sanções estão funcionando? Ainda eu falei que eu ia ter que detalhar muito sobre a guerra da Ucrânia, porque completa um ano, e as próximas provas devem querer essas análises, né? Saiba como a China, naquela análise que eu falei
né, vem ajudando a Rússia. Ela está comprando energia, aqui você resume, tá? Não precisa... Então, quem é que está mais ajudando a Rússia? É a China. Como? Comprando energia. Segundo, aquilo que a Rússia comprava e não consegue mais comprar máquinas, eletrônicos, metais, veículos, navios, ela está comprando da China agora. E o terceiro fator, que a China está ajudando a Rússia a não sofrer tanto, é que eles foram banidos do sistema SWIFT, né, para usar o dólar, então eles estão usando a moeda chinesa, o yuan, né? E isso aí está, digamos assim, minimizando o impacto da guerra para a Rússia. Daí o porquê de se imaginar que essa guerra vai se afastar, se alongar por muito mais tempo. Eu não gosto de ficar tratando de um tema só, não tratei só de um tema, falei de 16 temas, mas evidentemente que comemorando um ano, né, a gente tinha que tratar muito disso aí. Pessoal, eu tenho que falar da importância que é estudar atualidades, porque te cria repertório para português, né, te dá pontinhos preciosos, não estude em cima da hora, reveja as aulas no Vencendo Concursos, os livros estão aqui para te ajudar, olha aí, né, deixa eu... são 6 livros de 2022, do 3 ao 8, né? Do segundo semestre de 2022, o 6, o 7, o 8 e o 9, que está aqui no próximo slide, que foi o meu último lançamento, que eu fiz com temas finalzinho de dezembro até lá pelo dia 15 de fevereiro, né? Então já são temas super atuais, sempre com 50 questões de Brasil, 50 de mundo, todas comentadas. O livro 8 eu consegui fazer 130 questões, são 100 páginas. Eu faço, se a pessoa me pedir, puta, eu quero levar 4, 5, dá um desconto. Eu sugiro, às vezes, compre um por mês. Tem uma menina que faz isso, todo mês ela compra um, né, para não pesar muito no bolso. Mas como é que eu faço? Tem um link aí do Hotmart, mas também é só... quero entender como é que são esses livros, quero entender essas questões. Tem aula minha gravada no meu canal no YouTube, onde eu resolvo questões, né? Eu não tenho colocado mais lá, porque eu acho que dá um trabalho tão grande fazer, você não tem noção. Hoje eu fiz uma questão, né? Tudo bem que eu dei aula, mas eu preciso que fatos ocorram. Entra em contato comigo pelo WhatsApp, ou se quiser pelo Hotmart, está aí o link, né? Esses são os meus endereços. Estamos chegando nos 40 minutos, é o tempo que eu gosto de cravar com vocês. Vejam lá as análises dos editais. Isso é muito importante. O Cristiano tem uma habilidade fantástica em analisar edital, em prever edital que vai sair, em fazer plano de estudo. Esses são os endereços do Vencendo Concursos, que é o canal que mais cresce aí e que tem mais aulas gratuitas para vocês. Inclusive, as minhas são aulas gratuitas. Às vezes tem aulas menores, que são resolução de exercícios de grandes professores, como Dorival, né, que a gente conhece, o Luiz Santos, enfim, não quero deixar de falar de ninguém aqui, né, o próprio Cristiano, né? Agora, no meu caso específico, o meu contrato com ele é que são aulas semanais de atualidades, né? Então não é jabá, é realmente aula que eu gravo aqui e também não gravo, não trabalho só no Vencendo, não tenho essa exclusividade. Gravo em outros concursos, em outros cursos também. E procuro aqui caprichar mais, porque, né, a gente tem mais tempo, toda semana, às vezes outros cursos pedem para fazer aula mensal, e aí eu tenho que tirar muita questão, e aí eu falo, os livros passam a ser muito importantes. Entre em contato com a gente, um forte abraço, muito obrigado, até a semana, hoje é 1º, vai ser dia 8 de março, né? Acho que é o Dia da Mulher, né? O Dia Internacional da Mulher, esse é o mês da mulher. Parabéns, mulherada que estuda mais que os rapazes aí. Rapazes, respeitem as moças
e vamos em frente. Muito obrigado, até a próxima, divulga o nosso trabalho, faz um comentário, dá um like, procura a gente no WhatsApp, tira dúvida, estamos aqui para ajudar vocês, tá? Tchau, tchau, pessoal.